Fala galera, muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal, né? Mas antes de começar o vídeo aí, nos apoie deixando seu like, se inscrevendo no canal e ativando o sininho para não perder o vídeo e ser notificado aqui no canal. Então galera, vamos fazer aqui uma reação e um corte aí, né, do jogo aberto, comentando tudo sobre o Corinthians, que joga hoje, né, na Sul-Americana contra o América de Cali, pela Sul-Americana, e vamos ver aí escalação, novidades, reforços, tudo mais sobre o timão aqui. Sem mais enrolações galera, fica agora aí com o vídeo. Chegou a sua vez, Ronaldão. Que isso? Ai, ai, ai. Só que agora é mudança de chave. Vai pra Sul-Americana. Pensa apenas no América de Cali, jogo que acontece logo mais. E o Corinthians embalado com Dorival Júnior. O tempo no mundo da bola gira depressa. Há um mês era outro comando. E o Corinthians ainda não tinha pontuado na Sul-Americana. Começou perdendo e conquistou um empate contra o América na Colômbia. Gol de Mateuzinho aos 35 do segundo tempo, o que permitia acreditar na competição internacional. Depois vieram derrotas em sequência para o Palmeiras e para o Fluminense no Campeonato Brasileiro. E caiu Ramon Dias. A chegada de Dorival Júnior, após outro tropeço, 4-0 para o Flamengo, reacendeu a esperança alvinegra. Com ele, o time bateu o Novo Horizontino pela Copa do Brasil. Ganhou com a autoridade do Internacional pelo Brasileirão. Pouco tempo, muitos elogios nesse começo de trabalho. Fala galera. Um treinador muito experiente, que dá confiança, que conta com todo mundo, absorvendo tudo o que ele nos ensina, né? Hacer un equipo compacto, a crear mucha situación de gol, a llegar no espacio, a ser agresivos na pressão. E nada, aprendendo dia a dia com ele. Muito cedo, né, ainda, mas ainda assim, por tão pouco tempo de trabalho, acho que a gente já vem colhendo os frutos, acho que a gente já vê uma diferença. Acho que a torcida pode esperar, obviamente, um time que vai seguir lutando, seguir buscando aí a perfeição, né? Sei que é caso meio que utópico, né? Mas é o que a gente vai tentar. Agora é a Copa Sul-Americana. Vai ser a estreia de Dorival Júnior na competição internacional no comando do Alvinegro. Hoje o Corinthians é o terceiro colocado, fora inclusive dos playoffs para as oitavas de final. Por isso, vencer o América, que está em segundo, vai ser fundamental para continuar na competição. O jogo começa às 9h30 da noite. A principal novidade no Alvinegro para esse duelo vai ser a volta do lateral Angileri, poupado na vitória contra o Inter. Gustavo Henrique segue no departamento médico e Félix Torres está suspenso. Assim, a formação corintiana deve ter Hugo Souza, Mateuzinho, André Ramalho, Kaká e Angileri, Ranieri, José Martínez, André Carídio e Igor Coronado ou Ângel Romero, Memphis e Yuri Alberto. O América perdeu apenas uma das últimas 8 partidas na temporada. Já são 4 jogos de invencibilidade entre Campeonato Colombiano e Copa Sul-Americana. Não é um adversário fácil. Para logo mais, o técnico Jorge da Silva deve entrar em campo com a seguinte formação: Jorge Soto, Candelo, Bocanegra, Andrés Mosquera e Mena, Carrascal e Cavadia ou Navarro, Barrios, Quinteiro e Joel Romero e Olgado. Por aqui, os embalos dos resultados recentes animam o começo de trabalho do novo treinador. As palavras não são dele, mas dos comandados dele. É um time que acho que tem um bom toque de bola, né? Tem um jogador de qualidade, né? O Quinteiros, que a gente já conhece bem também. Porém, a gente confia na nossa qualidade, que a gente vai conseguir neutralizar as qualidades deles e poder se impor nosso jogo, para que a gente consiga os 3 pontos. Motivos para acreditar eles têm. A torcida também. Além de tudo, tem artilheiro em alta. E Yuri Alberto empatou com Romero. São os maiores matadores na Arena Corinthians. 43 gols cada um. Será que tem gol das feras logo mais? Já tem debate, eles estão hoje efervescentes, eu diria. Bom, chega de internet travada. Tem também Sul-Americana e o Corinthians precisa vencer dentro de casa. A Nath Ferrão já trazia, o Mário Marra e a Mari Pereira também. Porque é isso, Nath. Você se despede da Neoquímica Arena e você precisa sair vivo, já que apenas o primeiro colocado do grupo se classifica.
É isso, Mário. Mais uma vez, bom dia a você. Boa tarde já, né? Vou colocar boa tarde para quem almoçou, para quem não almoçou, mas boa tarde a você. Também ao Mário Marra, a Mari Pereira e o Fã de Esporte. Pois é, Corinthians no grupo C da Sul-Americana é o terceiro colocado com 4 pontos, enfrenta o segundo colocado, o América de Cali, que tem 5, né? E a expectativa, o Huracan tem 7 pontos, joga contra o Racing nessa rodada e pode chegar aí na pontuação de 10 e ficar mais confortável na liderança. Para o Corinthians hoje aqui na Neoquímica Arena, só a vitória importa. Porque se um resultado diferente de uma vitória, o empate não é tão ruim assim, mas um resultado diferente de uma vitória fica muito complicado, né? Se a gente for somar ali, critério de desempate, lembrando que é o primeiro que classifica, o segundo vai para uma fase de playoffs para conseguir classificar para as oitavas. Então você ganha mais um dia mais 2 datas, né, no seu calendário, fica difícil. O Corinthians tem o retorno de Andileri pelo lado esquerdo, ou lateral esquerdo. A dúvida em relação à escalação passa muito Coronado ou Romero, e a dupla de zaga muito provavelmente deve ser André Ramalho e Kaká, já que o Félix Torres foi expulso contra o Racing aqui na Neoquímica Arena, está suspenso, e o Gustavo Henrique também não está à disposição, além do Garro, obviamente. Do lado do América de Cali, uma expectativa muito grande de conseguir um resultado aqui dentro para ficar um pouquinho mais tranquilo, encostar ainda mais ali próximo da liderança e torcer para um resultado diferente do Huracan nesta rodada, esta que é a 4ª da Sul-Americana, que você acompanha na ESPN e Disney+. Mas há uma grande expectativa sim, há expectativa em cima do Carrillo, que foi o cara que mudou o jogo no jogo de ida, né? E há uma expectativa também de como esse time do Dorival Júnior, que em 2 jogos tem 2 vitórias e parece partir de uma evolução defensiva, mas que ainda carece de muita atenção. O Corinthians sofre um gol no 1-1, no empate contra o América de Cali no jogo da primeira perna dessa fase de grupos, sofreu de um lateral cobrado rápido, aceleração de jogo, e o Corinthians acaba sofrendo gol. A expectativa hoje, depois de um trabalho muito intenso do Dorival Júnior em relação a posicionamento, correção de posição ofensiva, posicionamento defensivo, muitos vídeos mostrando essa correção também. O treino foi específico em relação a isso. A gente sabe que o espaço é curto para treinamento, o Dorival teve muito pouco de treinamento de fato com a equipe, com tudo que ele pensa que pode ser o futebol, mas é uma expectativa de um Corinthians com as linhas mais próximas para enfrentar hoje o América de Cali às 21 horas. A gente acompanha o Abre o Jogo aqui na ESPN e Disney+, às 21h30 a bola rola. Mari. Ô Nath, fica com a gente, aproveitando esse toque que você deu exatamente também do sistema ofensivo, a gente tem o Yuri Alberto e o Memphis na Sula, tá? Fazendo recorte só da competição. O Yuri com 3 jogos, o Memphis com 2, não marcaram e não deram assistências. E a gente sabe que, e acho que vendo essa tela você entende porque a gente fala do Corinthians precisar vencer para se manter vivo na competição. Porque se não tem gol do Yuri, se não tem gol do Memphis, se não tem assistência de um para o outro, quer dizer que o Corinthians não está conseguindo marcar os seus gols, porque passa muito por eles. E pelo que a Nath trouxe pra gente, é força máxima. O Corinthians tem que encarar com todo mundo titular mesmo e vambora para buscar a classificação. Ah, né? Sim, vai. Vamos, em português bem claro. Se o Corinthians perde o jogo hoje, aí o Corinthians não vai jogar com força máxima os outros jogos de Sul-Americano. É até aquele recado meio subliminar, né? Se eu não entro com os titulares, eu aviso que talvez esse jogo não seja importante. Você antecipa já. Os outros dois, você já entende que não... Mas vamos lá, eu não estou com a memória tão ruim assim. A gente estava o ano passado no jogo Corinthians e Racing. Semifinal. Era uma semifinal de Copa Sul-Americana. Aham. O Corinthians hoje é praticamente o mesmo elenco, mas ali era um elenco que tinha acabado de ser montado. O Corinthians de hoje tem passo à frente daquele Corinthians do ano passado. Ou deveria ter passos à frente. Ou seja, o Corinthians pode pensar em uma semifinal de campeonato, não pode? Claro. Chegou o ano passado com um elenco que foi montado aos poucos ali, vamos lá, chega, porque precisa jogar, chega Carrillo, chega Martins. Chega... Mas não foi meio aquela coisa de novo, da classificação culposa? Que Foi. Não necessariamente entrava com a força máxima, mas foi chegando e aí pronto, já estamos aqui na boca, vamos jogar. Então, mas agora tem que deixar de ser culposa e tem que fazer por merecer a classificação. Doloso. O Corinthians estava na fase de grupos, gente. Deveria estar na fase de grupos da Libertadores. Mas o Corinthians jogou mal todos os jogos do torneio, tanto da pré-Libertadores como também da Sul-Americana. Não dá para o torcedor se conformar com isso. Acho que hoje é uma questão assim... Bom, é um trabalho inicial do Dorival. Repito a brincadeira, né? 3 jogos, 3 competições diferentes. O Dorival vai ter que passar por isso. Tô buscando um hat-trick aí de competição. Vai pedir música? Não, isso aí é outro canal. E a outra questão é...
tem um calendário pela frente. Sim. Sim, o elenco do Corinthians é um elenco para disputar as principais competições que tem. E como é doido o futebol, né, Mari? Porque, assim, se a gente faz um recorte de Corinthians e Sul-Americana na temporada passada, Corinthians e Sul-Americana nessa temporada, a gente falava de um Corinthians que é isso, foi chegando até estar numa semifinal e depois ficou aquela frustração. Mas como o tom muda quando você começa a competição, o ano, olhando para a competição no olho. Sim. E agora você vai ter que buscar a classificação. E lá, a competição, ela passou a doer menos, a eliminação, por conta da arrancada final de Campeonato Brasileiro. Então, o assunto da virada de temporada foi a sequência ali de 9 partidas, jogo contra o Palmeiras, enfim, foi muita coisa ali, né? Então, aquela eliminação, ela passou a doer menos. Mas o Corinthians, ele inverte esse início de temporada, porque ele já começa não acontecendo na pré-Libertadores, ali desempenhos muito abaixo, de fato, complicando partidas. E aí vira para a Sul-Americana complicando partidas fáceis. Então, contra o Racing, que era a expectativa, né, do Corinthians agora no último jogo, de uma ótima vitória, desempenho, tem uma expulsão com 14 minutos, e ali, de fato, parecia que tinha decretado que poderia ser o jogo, mas conquista 1-0. Então, o Corinthians, ele precisa mudar essa chavinha em Sul-Americana. Ele está complicando jogos que não precisam ser complicados. Então, ele tem um elenco superior, ele tem a atmosfera da Neoquímica, ele vai enfrentar um adversário que tem muita paciência para construir suas jogadas ofensivas, que não tem nenhum problema em recuar, recomeçar, mesmo que tenha campo para explorar um contra-ataque. Então, também é um jogo que o Corinthians ele tem que se impor como o time da casa e um time melhor, tecnicamente, mas também de paciência. De também assumir esse protagonismo e falar, calma, a gente sabe, né? Os caminhos, eles estão desenhados para o Corinthians. Porque o Dorival chega e ele não pega terra arrasada. Ele não precisa dar ali um restart para repensar e começar tudo. Mas ele ainda está entendendo também uma dinâmica que, com a assinatura dele, pode funcionar. O Bruno Vicari, Natália Ferrão, ele tem faltado bastante ao programa, sabe como funciona? Não tem aparecido, mas... Com uma frequência, né? Tá uma coisa maravilhosa. E aí, mas mesmo assim, ele dá os seus pitacos no grupo, e ontem, quando a gente estava definindo aqui também sobre as conversas aqui de Corinthians, ele falou assim para mim, pode dar minha opinião aí que o título do Campeonato Paulista já bastou pro ano do Timão. Porque quando a gente pensa de um jogo importante de Sul-Americana hoje, se você perde, você fica muito complicado e, enfim, você começa a pensar até em, beleza, a Sul-Americana já foi, você começa a olhar para duas coisas no campeonato, Copa do Brasil e Brasileiro. O que vai definir o sucesso de um ano do Corinthians? Ele precisa falar sobre o título da Sul-Americana, olhar para a Sul-Americana no olho mesmo? Cara, eu vou ser bem honesta, Mari. Eu acho que o que vai definir o ano de sucesso do Corinthians é uma sequência de trabalho, é um time que consegue desempenhar e consegue também ter resultados. Porque o Corinthians, em determinado momento da temporada, conseguia resultado, mas não desempenhava tão bem. Então, assim, tem uma questão, obviamente, extra-campo, e isso hoje talvez não caiba aqui, porque o Corinthians está se acertando e se entendendo com uma nova filosofia de trabalho que para mim é completamente diferente do que pensava o Ramon, o Dorival, o que ele pensa, o como ele aproxima os jogadores, o quanto ele tenta fazer esse time jogar um pouco mais próximo para diminuir essas diferenças que o Corinthians tem enfrentado, principalmente defensivamente. Então, assim, o que vai determinar o ano do Corinthians é se chegar no final da temporada e for só campeão paulista, mas conseguir uma classificação direta na Libertadores, se não passar sufoco no Campeonato Brasileiro, né, nesse sentido. Se conseguir avançar na Copa do Brasil de forma competitiva, sem fazer aqueles jogos horrorosos como fez na própria Libertadores, né, nessa primeira fase, segunda fase de Libertadores. Eu acho que isso pode dar ao Corinthians e para o torcedor corintiano a expectativa de que as coisas, principalmente dentro de campo, estão se acertando e tem um caminho a ser seguido. O título, obviamente, todo torcedor quer comemorar, né? Lembrando que o Corinthians, na temporada passada, chega à semifinal da Copa do Brasil, né? Eliminado pelo Flamengo aqui. Então, assim, é um Corinthians que nas Copas consegue brigar, apesar da dificuldade que teve na Sul-Americana no passado, conseguiu chegar a uma semifinal, poderia até ter chegado a uma final, mas é um Corinthians também que vem enfrentando esse desequilíbrio, essa inconsistência. Então, mais do que qualquer coisa, acho que chegar ao final da temporada com o entendimento de que o time consegue competir, consegue resultado, acho que é importante para o Corinthians. E só uma informação, Mari, e aí até para a gente trazer para o debate com o Mário e com o Mário é ótimo, com o Marra e com a Mari Pereira,
essa questão da escalação que pode definir muito o que vai ser o jogo do Corinthians aqui. Porque se a gente lembrar do jogo contra o América de Cali na ida, o meio de campo do América de Cali com muita força e um time que brigou muito para desarmar ali na tentativa ou qualquer tentativa de construção, especialmente no primeiro tempo, com um time muito mexido, era o Martins pelo lado direito, o Ranieri era na verdade o Maicon pelo meio e o Ryan pelo lado esquerdo. É um jogo diferente. Hoje vem Martins, vem Carrillo, que entrou diferente no segundo tempo, e você tinha ali também algumas opções para mexer no time e conseguir construir. O Alex Santana entra na segunda etapa também. Para hoje, vai Coronado, você fecha com 4 jogadores no meio de campo, você vai com o Romero aberto pelo lado esquerdo para te dar velocidade, amplitude e profundidade também quando ele pega a bola. Então hoje algumas dúvidas em relação ao que o Corinthians vai poder apresentar aqui. Então é isso, galera. Chegamos mais um fim de um vídeo aqui no canal, né? Mas eu tava aqui pesquisando aqui um pouco aí sobre o Corinthians, né? E apareceu para mim o reforço de Roger Guedes, né? Roger Guedes aí entrou na pauta mais uma vez, né? Ele saiu, né, do Timão um pouco, deixou os torcedores chateados, né? Porque ele já foi atrás de dinheiro, jogar na Arábia, né? Ele estava sendo o principal jogador aí do Timão, mas aí voltou à tona de novo ele voltar, né, para o Corinthians, né? Mas aí alguns torcedores estão receosos nessa volta dele aí e não querem, né? Vamos dizer, alguns querem, outros não, né? Outros pedem jogadores mais novos, né? Como o caso aí de Thiago Fernandes, do Vélez, né? Como Marini, né? Do Atlético Nacional, né? E também um jogador, né? Estilo John Ares, né? Que quase vinha aí para o Corinthians, né? Ainda pode vir, né? Vamos dizer assim que talvez ele tenha interesse de pintar aí em atuar no Corinthians logo em breve, mas é isso, de princípio a notícia é que ele pode vir voltar aí para o Corinthians, ainda mais ver que o Corinthians está com um time muito bom para ajudar ele, né, que é o caso aí de Yuri, tem Memphis, Carrillo, né, tem Garro, então é um time muito bom que pode ajudar ele a ganhar títulos. Dê sua opinião pra gente aqui, galera, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.